Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Protec Coach. É um prazer enorme recebê-los novamente em mais um episódio do nosso Protec Pod. Meu nome é Anderson, eu sou o CEO da Protec Code e a gente trabalha com letramento digital e robótica para as escolas. Vou pedir para vocês, no final do vídeo, deixar lá o joinha, o like para a gente no nosso canal, que é muito importante isso. E hoje nós estamos aqui com uma representante do Colégio Ser aqui de Sorocaba, a Rosa Maria Barreiros, não é isso, Rosa? Isso mesmo. Bacana. Bom, primeiro é um prazer estar contigo aqui, agradeço muito a presença de vocês, primeiramente sua como pessoa e também como representante do colégio. Para nós é muito importante a gente bater um papo, conversar, conhecer, né, a amplitude do colégio e tudo que a gente vai conversar hoje, enfim. Bom, eu queria que você pudesse se apresentar inicialmente para depois a gente engatar uma conversa bacana e entender aí todos os setores que o colégio atua hoje, como que atua, enfim. Boa tarde, Anderson, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em nome do Colégio Ser. A gente agradece à Protec pelo convite. A gente se edifica trabalhando assim e tendo esse espaço para mostrar um pouquinho do colégio. É muito bacana porque o colégio, afinal de contas, esse ano está fazendo 45 anos de Sorocaba. Então é um colégio que já está marcando a história da cidade e a gente fica muito feliz com isso. Eu sou Rosa Barreiros, hoje eu faço a consultoria educacional da escola, o que significa dizer que eu trabalho com toda a parte pedagógica no que diz respeito à arquitetura pedagógica do colégio. Então, se é hora de revisitar o plano político-pedagógico, eu vou orientar para que a gente possa fazer isso. A matriz curricular do colégio, que está sendo revista também, que é a nossa marca, né? A marca de uma escola, fica sob a minha liderança e responsabilidade. Esse é o trabalho da consultoria educacional no colégio que eu faço hoje. Já fui coordenadora do ensino fundamental, já fui coordenadora do ensino médio, já trabalhei na coordenação educacional do colégio e hoje eu estou, como diz um colega da nossa parceira, na inteligência da coisa. Na inteligência emocional do negócio. Também emocional. Legal. Bom, você, claro, eu vou perguntar um pouquinho de você, particularmente a sua trajetória profissional e depois a sua trajetória junto do Colégio Ser, okay. E também de que forma que o Colégio Ser nasce em Sorocaba e tudo mais. Você falou para mim que o Colégio Ser, você acabou de dizer que o Colégio Ser está há 45 anos em Sorocaba. Isso. Antes disso esteve em outro lugar? Não, 45 anos história em aqui, Sorocaba. Começou aqui. O Colégio Ser nasce como Ser Universitário, na verdade, ele era o colégio universitário aqui, né? Uhum. Era no centro, quando o Francisco Pagliato Neto assume o colégio. Ele já era universitário, continua sendo universitário por alguns anos. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, isso há 18 anos, no colégio ainda, a gente trabalhava como universitário e aos poucos a gente foi deixando o universitário, foi buscar outras parcerias para a nossa matriz, para o cerne daquilo que a escola faz, que é o projeto pedagógico e também aos poucos a gente foi desvencilhando essa marca, porque há um tempo a gente perguntava na cidade de Sorocaba, qual colégio? Você falava Ser universitário. Sei. Ainda ficava essa memória nas pessoas. Então muita gente que pode estar nos ouvindo, talvez vai lembrar do universitário. Mas hoje é o Colégio Ser, hoje essa marca já está arraigada na cidade. Legal, mas antes eu quero falar um pouquinho da Rosa para depois falar do Ser. Daí a gente entra na história realmente do universitário, centro, vindo depois aqui para, acho que é para a parte do Campolim primeiro. Campolim, Boa Vista. E depois Boa Vista, mas foi o Campolim primeiro. Campolim primeiro. Tá. Então, assim, a Rosa é de qual cidade natal? É daqui mesmo ou de outra cidade? Não, eu sou nascida em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, ABC Paulista, muito bem, exatamente. A terra do Lula lá. Isso. Que o Lula não nasceu lá, mas o Lula se fez lá, é verdade. É. Inclusive a casa onde eu nasci, na Rua dos Sindicatos Metalúrgicos. Então aquela história toda eu vi. Você viveu aquilo, mas tinha uns burburinhos mesmo? Tinha muita gente, aquela coisa toda? Existiam os dias em que Isso quando ele estava concorrendo com o Collor ou não? Não, e antes disso, quando ele era presidente do sindicato, e
existia um momento quando eles preparavam ou estavam prestes a fazer uma greve, Sei. todo o quadrilátero da rua lá ficava tomada por metalúrgicos. Imagino. Então a gente não entrava nem saía de casa. Sei. Se a gente precisava ir na padaria, não conseguia porque estava tomado, porque só o salão de festas do sindicato não dava conta disso. E naquela época era muito mais forte, eu imagino, a parte de autopeças, de carros, sim, que eu estou falando hoje, de São Bernardo, concentrada. Volkswagen, Mercedes, sim, Ford, né? A GM ali. já está um pouquinho mais ali em São Caetano, né? Mas é a ABC Paulista também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, de São Bernardo. Muito bem. E aí você começou a estudar lá em São Bernardo. Quando você estudou lá, você estudava em escola pública, particular? Como que era a época? Eu estudei toda a minha vida de ensino básico. A gente está falando, eu sou nascida em 67, eu sou estudante dos anos 70, dos anos 70. Eu terminei... Mas não é hippie? Não sou hippie. Tá mas fui meio riponga. Um pouquinho. Entre o ensino médio e a faculdade, usava bamba, saia comprida, Sei, era o máximo. Tá, legal, importante. Então lá em 67, 70, você entra lá nos colégios de São Bernardo para começar a sua até o final do ensino médio, escola pública. Certo. Na época que eu entrei no ensino médio... E era boa a escola pública, né? Então, na época que eu entrei, que era o chamado colegial, a gente prestava concurso para a escola onde eu estudei, que era o João Ramalho, em São Bernardo. Era uma das principais escolas de ensino médio. Prestava concurso para entrar na escola. Prestava concurso para entrar na escola. Então, fazer parte daquela não escola... Não era tão simples. Era na rua da minha casa, era muito perto, era uma das melhores escolas. Uma comodidade melhor, né? Ali eu toquei fanfarra, ali fiz muitos amigos, desses que ficam para a vida inteira. Sei. Minhas irmãs estudaram lá também. Era muito perto de casa. Então, a gente estava num ambiente onde... Dali eu só saio para... Universidade Metodista, que é onde eu estudei, em São Bernardo São também. Bernardo também. Hoje a universidade tem 2 campos, na época era o Instituto Metodista de Ensino Superior, onde eu fiz letras. Ah, isso que eu ia te perguntar, letras. Letras. Começou com letras. É. Mas depois dessa graduação... Na época da graduação eu trabalhava numa empresa metalúrgica em São Caetano. Aí assim que eu termino a graduação, o desejo de dar aula era muito grande desde muito nova. Eu fui fazer letras porque eu queria ser professora de português. E queria ser professora de português porque adorava, vejam vocês, eu adorava as aulas de gramática e de análise sintática. Tá bom, por que não? Tem gente que gosta de tudo, né? Não, mas é bom, eu acho legal, é interessante, a língua portuguesa é muito interessante e tem muitos meandros dentro dela. Sim. Que são maravilhosos. E aí, eu imagino que você é apaixonada pela língua, mas só a língua portuguesa é apaixonada ou tem outras línguas também? Inglesa, francesa, também, então, também vê valor nisso aí? Meu pai é português, né? Então eu tenho uma ascendência portuguesa e essa questão com a língua que nos deu origem, vamos dizer assim, né? Também sempre pegou para mim. Eu tive uma professora muito querida no ensino médio de literatura. Certo. E ali eu já comecei a me ver já como uma pessoa que adorava ler, que eu sabia que se eu quisesse encontrar alguma coisa diferente, eu ia encontrar nos livros, né? O que eu acho importante, eu defendo até hoje. No colégio hoje eu sou a líder da biblioteca, então os projetos na biblioteca estão sob a minha liderança também. Certo. E aí eu vou fazer letras e aí é uma mistura de tudo, né? À medida no meu curso de letras, a gente tinha latim do primeiro até o terceiro ano. Isso é bom, né? Hoje em dia não se vê não isso jamais. Sei se todas as graduações têm o latim, mas eu sei que é extremamente necessário. Sim. Então foi aí minha formação. E aí eu me formei e já quis dar aula. Aí eu saio da indústria onde eu trabalhava e começo a dar aula numa das escolas estaduais onde eu havia trabalhado, de ensino fundamental. Aí onde você tinha estudado. Onde eu tinha estudado. Tá. Aí no João Ramalho também, logo depois alguém já sabia que isso você dava aula, você ministrava aula para Fundamental 1, 2, médio? Então, o problema é que a primeira turma que eu entrei, e aí tem uma história até engraçada, foi uma turma de terceiro ano. Nessa turma de terceiro ano, eu estudava minha irmã. Terceiro ano do Fundamental 1? Do médio. Do ensino médio. Veja bem, eu tinha 22 anos de idade. Sei. E os meninos tinham 17? 17 para 18. Tá. Estudavam à noite. Sei. E nessa turma tinha minha irmã. E um dia professora nova, idealista, achando que sala de aula perfeita, né? E que ia mudar o mundo, ia mudar o mundo, e mudar a sala de aula também. E eu até hoje, na verdade, eu parei de dar aula há 3 anos, né? Fiquei 32 anos. Mas hoje você ministrava aqui no SER as aulas? Também. Eu cheguei no SER como professora. Quais outras escolas? Não, eu venho... você vem como professora? Venho como professora. De português?
De português, de técnicas de redação. Eu fui dar no Colégio C. Técnicas de redação, tá. E aí eu queria a classe bastante silenciosa, né? Sei. E até hoje eu sou meio assim. Sei. Se tem gente falando comigo, parece que meu raciocínio não desenvolve. Tá. E uma hora eu peguei e falei assim para todo mundo, vocês não são obrigados a ficar aqui. Isso lá em São Bernardo? Lá em São Bernardo, tá. primeiro ano primeiro de aula. momento vocês sua não são obrigados a ficar aqui, vocês podem sair. E eles podiam mesmo, eles não precisavam levantar e pedir para a professora para ir ao banheiro. Eles podiam. Tá. Mas, de repente, levanta 11 ou 12, sai da sala. E a sala tinha quantos? 30? 40 e poucos. Tá. 11 ou 12 sai da... Era noite ou era... Noite. No meio deles, a minha irmã. Olha, que traição. Tanto pra eu você ir dar aula porque ela estava sem professora de português. Que coisa horrível. Nossa, eu cheguei em casa, falei um monte pra minha mãe. Falei, não volto mais para aquela escola. Imagina, eu nunca mais parei, na verdade. Comecei ali, nunca mais A sala parei. de aula, ela é muito... ver os alunos ali crescendo com aquilo que você trabalha no dia a dia é um produto final ali que não tem preço, né? Eu costumo dizer assim, que a profissão de professor, e se porventura alguém vai nos ouvir e esteja pensando nisso, é muito isso que você falou, mas também é a profissão do exercício da compaixão, porque às vezes esse desenvolvimento, principalmente na etapa com as quais a gente trabalha, que é fundamental, os mais velhos, o ensino médio, é o exercício da compaixão. A gente não vai ver esse resultado tão próximo. Sim. A gente vai ver mais lá na frente. Eu experimentei muitas vezes isso, né? Então, os nossos ex-alunos que entravam na faculdade, mais tarde, já com o advento do Orkut, do Facebook, procuravam e falavam assim, Rosa, sou grata por você por isso, por aquilo, né? Seja por uma questão da condução pela literatura, ou seja, propriamente por aquilo que eu sempre gostei, mesmo, também, né? Da ética. E a língua traz muito isso pra gente. Não deixa de ser um exercício de comunicação, né? Quando você trabalha com a língua, você está dando para o outro uma ferramenta de comunicação para ele externar o que ele tem de melhor, né? Eticamente, falando humanamente, e partindo do pressuposto que todo mundo é bom, né? Que o ser humano é bom. E essa ferramenta é importante para todos, né? Eu vejo assim, o ser humano dentro dele, ele é bom e ele pode, enfim. E o mundo é bom também. Agora, não, é super bom. A gente tem uma alquimia aqui dentro, né? E é claro que a gente deve regar e vitaminar o lado bom. Exatamente. E esse é o papel do professor. Exato. Muito legal. E assim, e é bacana porque o professor ele é democrático, ele né? Ele não pode elencar um aluno a outro dentro de uma sala de aula. E é aquilo. A gente só chega em algum lugar... Você já leu uma professora muito maluquinha? Não. Do Ziraldo? Não. Quando puder, leia. Sei, é bom? Eu acho que é bem ali. Quando eu li uma professora muito maluquinha, eu tinha alguns anos só de sala de aula, né? E aquilo foi um divisor de água para mim, porque você vê, lá, quando ele escreveu, uma professora muito maluquinha, ele já dizia, não adianta você olhar para o seu aluno se você não prestar atenção no que ele está sentindo. Sei. Não adianta querer forçá-lo a uma situação... Forçá-lo a aprender alguma coisa se ele não tem condições mínimas de emocionais de chegar lá. E é papel do professor olhar para tudo isso, né? Eu vejo assim que a gente deveria ter um olhar um pouquinho mais cirúrgico para a educação, principalmente pública, né? Assim, o particular, ele acaba, hoje em dia, né? Para você ver como são as coisas. Na época que você começou a ministrar aula, talvez a escola pública fosse melhor que a escola particular. Aí nós estávamos meio pareado. Num trânsito ali, né? Porque isso, eu estou falando de 1988, então a escola pública já não era mais aquilo que tinha sido nos anos que eu entrei no ensino médio. E era boa. Era boa, eram os melhores professores. Hoje em dia, eu sei que hoje tem escolas públicas muito boas, mas a gente vê aí umas notícias fora do comum. Hoje em dia, o aluno bate no professor, joga cadeira, joga carteira, e o professor ali, quem é a hierarquia da sala, não pode fazer nada, porque se fizer, ele é achincalhado de N razões e N formas, né? Isso é triste porque... É bastante complexo, na verdade, né? A gente está falando aí de gestão pública, a gente está falando da gestão... familiar, social, sem dúvida, da gestão da escola. Sim. A gente sabe também, a gente tem o caso de Sobral, né? Sobral que é uma... nós fizemos contato com Sobral, na realidade, antes da pandemia, nós fizemos uma live com o pessoal de Sobral,
porque eles têm um canal que eles lançam atividades complementares para professores do Brasil todo. Sensacional. E a gente fez falando da Protec. Robótica, letramento, as nossas soluções. E a gente voltou a fazer contato com eles agora por conta do podcast. Legal. Então a gente está em meados também de voltar a conversar. Me manda Sim, bacana. O grande case de sucesso, me parece, de Sobral é a Mas lá é mais um município, né? Não é ou a estadual também. É uma gestão pública. Sei. É uma gestão pública. Sim. E para você ascender a direção da escola, você pode ser um excelente professor, que esse é um erro grande da educação. Às vezes você tem um excelente professor, mas sem formação em gestão. Sei. Então não adianta querer pôr esse professor na coordenação ou pôr esse professor na direção de uma escola. Sei. Ele é excelente professor, ele é excelente naquilo que ele faz. Na técnica ele precisa de formação adequada para chegar a esses cargos. E Sobral trabalhou na figura do diretor. Então o diretor tem uma formação bastante larga e bastante importante, com avaliações de alto nível para ele poder dirigir uma escola. Então, agora, teve que ter vontade pública, teve que ter vontade da gestão pública, né, da cidade para que isso acontecesse. Então, é bastante complexo. Então, mas se foi feito lá, por que não pode ser feito em outros lugares? Não tenho dúvida. Né? Porque às vezes falta vontade. Né? Não consigo encontrar. Eu acho que você sabe, Anderson, quando a gente fala de educação pública no Brasil, nós estamos falando de 80% em média dos estudantes brasileiros. Sei. Somente 20% está espalhado pelas escolas particulares. Então, esse universo da educação pública no Brasil é muito grande, sim, o que torna bastante complexo. Né? Sim, sim. E se na escola particular já é um quebra-quebra da garotada, você imagina, dentro da escola pública o dia a dia. Né? E existem escolas públicas, nós estamos falando de escolas que têm muitos alunos, né? Sim, às vezes, 40, 45 por sala. Isso, e para a gestão da direção também, né? Você tem, às vezes, escolas com 1.500, 2.000, 2.500 alunos. Escolas públicas muito grandes também, né? Sim. Não é uma gestão fácil. Gestão de escola... Imagino. E também, assim, a gente também não pode também colocar a conta só na escola, né? A gente tem a conta da família, a gente tem a conta do meio social, a gente tem a conta dos costumes daquele lugar. Né? Existe toda uma variáveis ali dentro que colaboram para que não dê certo aquele aluno. Né? De alguma forma, porque não é um ambiente salutar para ele estudar, para ele buscar realmente se aprofundar, querer ser um doutor, querer ser um mestre, querer ser um professor. Pelo contrário, né? O desestímulo ele é 98% da vida daquele aluno. Isso é muito triste no Brasil, Sim. porque a gente está com um déficit bastante grande de profissionais que trabalhem nas ciências puras, né? E se eu não tenho profissionais trabalhando nas ciências puras, é muito fácil imaginar que eu não terei professores, né? Então, principalmente das áreas de exatas. Quem acaba indo para exatas, acaba indo para outras áreas. Hoje não é tão simples como antigamente, né? Que a gente definia assim, eu vou ser engenheiro, vou ser advogado, vou ser médico. Vou fazer só exatas, vou fazer só biológicas, vou fazer só humanas. Hoje não existe. Não. Tudo conurbado. As áreas se abrem bastante. Sim. Então, você pode ser um físico e de repente está trabalhando com modelagem matemática, com epidemiologia, mas você se formou em física. Pois né? Então, se eu não tiver ciências puras e não tiver esse desejo do aluno transformar esse mundo, que eu estou certa de que ele é bom, Sim. a gente não vai ter professor. Sim. Agora, existe uma pesquisa do PISA que mostrou diferentemente... Diz que o Brasil no PISA é uma coisa horrenda, né? Não sei, a posição que a gente sai lá. Como escola pública. Né? Como escola pública. Como escola pública. Diz que tá lá, só tá 2 lugares de chegar no fim. Não, é um pouquinho mais para cima, mas tem muito para melhorar. Tem muito para melhorar. É que o PISA, como ele é uma prova de larga escala, você está comparando sistemas de ensino, né? Então, o sistema público de ensino do Brasil com o sistema público de ensino de Singapura, da Finlândia, enfim. Finlândia, por exemplo, que sempre esteve no primeiro lugar, baixou bastante. Eu estive num congresso semana retrasada, e uma das representantes da Finlândia disse exatamente isso. A pergunta para ela foi, o que aconteceu com a Finlândia, que baixou tanto Mas então, no PISA? eu acho bem estranho, me parece bem estranho isso, que acontece assim, né? Às vezes a gente vai falar de educação, aí aparece a pessoa falando da Finlândia. Pô, a Finlândia... E sim, era lá um dos primeiros lugares.
E, vamos pegar o exemplo da Finlândia e vamos colocar no Brasil. Não serve. Não dá. Na Finlândia não tem sol. Os caras ficam na sala de aula o dia inteiro e tudo bem. Aqui no Brasil é um calor imenso. As regiões são ensolaradas. Não dá para você deixar o aluno de manhã dentro da sala de aula, à tarde na sala de aula. À tarde ele precisa correr, fazer alguma coisa, mesmo que seja na escola, mas uma atividade que seja de ensino, mas não dentro de uma sala fazendo, não suporta. Concordo em partes. O que acontece é o seguinte, o investimento, quando a gente olha um modelo, se você olhar para Singapura, você tem uma média de 40 a 45 alunos dentro da sala de aula. Não existe reprovação em Singapura. E não existe, não é porque... O professor é bonzinho, passa todo mundo, porque no Brasil chegou uma época que era assim, né? Não podia reprovar. A progressão automática, péssimo, né? Não é isso que acontece em Singapura. Mas, claro, a gente tem uma cultura, veja bem, as crianças, quando entram numa sala de aula em Singapura, elas agradecem grandemente essa oportunidade, porque elas veem isso como uma grande oportunidade. Sim. Isso é passado de geração para geração. É uma cultura, um costume. É uma cultura. De social. O que a gente pode aproveitar desses países que já estiveram ou estão em primeiro lugar no PISA? É a formação de professores, né? A forma como os docentes olham para os alunos. Eu acho que isso que é importante. E não é um olhar só emocional, só socioemocional, é um olhar para aquilo que ele precisa despertar. Existe um... Olhar objetivos. Não só objetivos. Existe um filósofo que diz assim, é papel do professor despertar o interesse do aluno, porque interesse em aprender... Todo mundo tem. Todos Freinet dizia que não se dá água ao burro que não quer beber. Sim. Mas toda criança quer beber. Toda criança tem sede de conhecimento. Sim. Agora, até um determinado momento... Eu dizer que toda pessoa, mesmo adulta. Exato. Dependendo de como você entra com aquilo. Exato. Esse é o papel do professor. O professor, ele tem que... despertar essa sementinha. Usar as ferramentas abrir esse embrião lá dentro. Para despertar esse conhecimento que está no aluno. Eu acho que é isso. Sim. Eu também vejo isso. Muitas vezes, a nossa grande luta é mostrar para o aluno que estudar não é chato, aprender não é chato. Não. Pelo contrário, é bem legal. Então, por isso que a gente leva algumas ferramentas que não são apenas o livro, para que ele entenda que experiência, fazer uma horta e trazer dados daquela horta, já é uma experiência magnífica de ciências, né? Se ele fizer, enfim, N outras situações que a gente tem dentro da nossa robótica específica, mas... que eu acho que a gente pode trazer de fora, né? Algumas experiências que têm sido comprovadamente eficazes dentro para o despertar. Da aprendizagem baseada em projetos, da aprendizagem baseada em problemas. Sim. Para que serve aquilo que eu aprendo? Nós não estamos querendo substituir o livro, a aula expositiva. O cursivo da coisa, jamais. Nós queremos agregar e somar para que esse aluno, com tantas... Hoje existem muitos canais de estímulo para o aluno, desde muito garotinho, desde muito pequeno. Exato. 3 anos de idade ele está no celular do pai, da mãe, nos fones deles. Tem informações que você para todo canto. Dá mais para ele. Exatamente. Né? E também esses estímulos são muito fortes para que quando ele entre na escola, ele não fique só com um estímulo que não seja digital também, que não seja da era dele, né? Porque ele está num mundo lá fora que é totalmente digital, totalmente tecnológico, a todo instante. Ele, enquanto professor, a lousa, o giz... em muitas escolas ele entra, a escola é analógica. Exato. Chega lá, o cara fala, o que eu tô... É outro mundo, eu não conheço esse mundo. Agora, e não prende. Também tem uma questão. Não adianta subverter de uma vez por todas. Claro que não. Porque é disruptivo, às vezes não funciona. Não, são no Colégio testes. Ser, a gente acredita muito nisso. Também não vamos fazer uma escola só digital. Claro que não. Agora, a gente tem que prover o aluno das mais variadas experiências e ambientes. Vários ambientes. É no que a gente acredita. É o mais importante. Porque o levar o aluno a ele realmente se esforçar, a trabalhar com uma apostila, a estudar, a ler. Hoje, que a gente tem tantas telas para ele ver, ao invés da apostila, ao invés das letras que estão lá no apostilado dele, nós levarmos ele para projetos reais que embutam o conhecimento apostilado dentro dele. Eu queria saber quem foi que disse para eles que aquilo que eles estão vendo na tela é mais interessante do que o professor. Não, mas aí entra o hippie, né? Entra o riponga. Aí não tem jeito, o jovem ele é assim.
E aquele, as pessoas, enfim, ele vai buscar esse mundo porque para ele é mais atrativo, é mais fácil, é mais cômodo. E não só isso, a gente tem estudos neurais que mostram que aquilo vira um vício. O cara não ter aquilo é a mesma coisa que ele tá com uma droga que ele não tem mais. Sim, sim. Então ele precisa estar com aquilo. Por quê? Porque existem muitos estímulos cerebrais e neurais. A gente tem levado conversas bastante interessantes para dentro da escola, com as famílias. É um projeto que a gente chama lá de Compartilhando Saberes. E dentre vários assuntos, a gente leva isso também. Essa questão de como lidar com o celular, como lidar com essas questões. Porque o jovem hoje, infelizmente, o jovem hipermedicado, ele é extremamente dependente do celular. Se você tirar o celular de uma criança, de uma pessoa hoje de 14 anos, eu acho que em uma semana ela tem um surto. Mas eu não sei se é só do jovem de 14 anos. Ah, não, Tira do pai e da mãe também. Sim, vira. O surto é total. É uma epidemia, não é um surto, então. Exato. É uma epidemia. Então, e aí a gente precisa entender que... Porque assim, não adianta dar soco em pontas de faca, não adianta a gente negar a tecnologia, negar o digital, não dá. Já está aí, já é mais do que realidade. Então, nós precisamos, como educadores, entender qual é a forma que esse digital pode somar dentro do meu aprendizado com o meu aluno. Como é que eu posso usar esse digital para o meu aluno aprender, para ele ser mais curioso, para ele experimentar mais. E conversar dentro do universo dele, né? Sim, e dentro do aprendizado daquela faixa que ele está, né? Porque se você for ver, eu não sei como que é no SER, se pode ter celular, se não pode. A gente não chegou a proibir totalmente, Sim. Mas dentro da sala de aula... É melhor não. É melhor não, e se durante uma aula o aluno for pego com o celular, problemas. Ele vai receber uma orientação. Sim, eu vejo que assim, e isso que é muito legal, porque, por exemplo, nas aulas normais, eu também particularmente entendo que é melhor não, porque enquanto o professor está falando lá, ele está aqui no joguinho ou falando na rede social, ele está perdendo toda a aula. Agora, por exemplo, nas nossas aulas que é de robótica, é bem-vindo ele usar o celular, porque ele vai pesquisar, vai usar o computador, celular, tablet, então, mas hoje são escola, coisas específicas. A gente tem outros recursos digitais, né, que por exemplo, principalmente para os mais novos, que é o Chromebook, por exemplo, que você leva para dentro da sala de aula e você não tem a necessidade de o aluno estar com o celular. Porque eu já dei aula numa época em que eu era a primeira a defender celular. Eu dava aula e fazia projetos com livros. Sim. O aluno não comprava mais livro. Ele lia o livro no celular. Eu não consigo ler livro no celular. Não, mas ele consegue. Então, mas o celular, ele não é uma ferramenta pedagógica. O celular, não dá para você pegar uma criança de 8 anos de idade, ou mesmo nós, e falar, tá bom, digita para mim uma redação aí no celular. Pô, a gente vai ficar 2 horas para digitar depois pequenininho. Tem outras questões didático-pedagógicas ali que não favorece o desenvolvimento. Não existe, enfim, não existe. Que até se discute, né? Precisa no computador é uma coisa, no teclado você fazer algumas aulas, agora no celular não existe. O vestibular ainda não está no teclado. E daqui a pouco vai, hein? Então, não sei quando ainda. Porque está tendo Enem digital já, não está? Então, mas a redação não, né? Ah, sim, tudo bem. Mas daqui a pouco os caras já metem lá no Word pro aluno fazer. Ainda não está. Sem corretor, né? Por cima, sem corretor, senão ele vai colar, né? Vai fazer um copia e cola do corretor do Word. Mas se for digital, por que não ter um corretor do Word? Ah, sim. Nas nossas aulas ele aprende a usar o corretor do Word, inclusive. Então, Sim. Esses dias mesmo a gente estava fazendo formação continuada com professores, coordenadores de escolas que a gente atende no Brasil todo. E a gente estava falando, olha, na nossa aula, quando você for fazer esse cálculo aqui, pode deixar usar a calculadora no computador. Na nossa aula pode. Não pode ir lá na aula de matemática do dia a dia. De novo o professor, né? Se o professor bem informado, e se ele estiver cônscio do objetivo de aprendizagem dele, a ferramenta que ele vai usar, se é o celular, se é o Chromebook, se é a calculadora... Eu entendo. Onde ele vai quer chegar? utilizar. De repente, a calculadora... Aquela aula vai ser de calculadora, ponto. Ok, Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, então daí, muito bem, você estava lá no São Bernardo com o Lula, fazendo aquelas greves todas, berrando para todo canto, e depois você, em algum momento, se forma, vai para a escola, para dar aula nas escolas que você mesmo estudou. Ficou quanto tempo lá fazendo isso? Nas escolas públicas eu fiquei 5 anos. Depois foi a particular? Depois eu já comecei com particular. Teve um tempo, quando eu estava esperando a minha primeira filha, eu dava aula de manhã na escola particular e à noite na escola pública. Tá.
E aí ficou pouco tempo, porque aí eu já tinha a Carol pequenininha, não dava mais conta de fazer. Para ficar muito tempo fora de casa. Aí eu já comecei a ficar só de manhã. Então, aí eu trabalhei numa escola particular em São Bernardo, que já está fazendo 60 anos. Já tinha trabalhado numa anterior, que eu fiquei... Como que é o nome dessa escola, não é? Terra Mater. Ah, tá. A Terra Mater. Você conhece a Barão de Mauá lá? Eu só me lembro dessa. Trabalhei na Barão de Mauá. Só me lembro dessa porque eu me lembro de alguma coisa de São Bernardo. Trabalhei, mas eu trabalhava na Barão de Mauá, trabalhava na Terra Mater de manhã e trabalhava na Barão de Mauá à tarde. Só que para isso, eu deixava a Carol chorando. Eu falei, não. Por que eu vou chorar? Essas aulas à tarde e deixando a Carol menina chorando. Não. Então, em pouco tempo, eu saí. E aulas à tarde eram mais agitadas, né? Tem uma tendência a ser mais agitada. Aula, sala de aula. Porque hoje a gente fala de ensino integral. Porque de manhã o aluno está até meio dormindo, ele nem está, né? Muitos alunos estão ali meio... Não sei se é isso. Não, eu acho que é mais... É postura mesmo? Eu acho que é foco. Tá certo. Mas hoje isso mudou muito, né? A gente tem o programa do Ser Mais lá no Colégio Ser, por exemplo, hoje, que ele é de período integral, então os alunos têm poucos motivos para ir embora. Sim. Eles têm muitos motivos para ficar, porque as atividades são as mais variadas. Sim. Então lá a gente tem basquete, tem handebol, tem tiro ao alvo, esgrima, tem escrita criativa, tem lição de casa. Essas são as atividades extracurriculares. São mais de 40 atividades extracurriculares que os alunos têm para fazer na escola. Então quando a gente fala de período integral hoje, agora, ela é o nosso contraturno, né? Então, de manhã, aula, básico, e à tarde, as extracurriculares, sim. Né? Tá, então você ficou lá mais um tempo nas aulas de São Bernardo, com as escolas particulares? Aí eu me mudo para Limeira. Limeira. Eu vou para Limeira, eu vim para o colégio, está fazendo 18 anos, eu vim em 2006, então eu fiquei em Limeira de acho que de 2020 a 2005, 2006, que eu vim no começo de 2006 para cá. Então eu passei esse período em Limeira. Em Limeira eu conheci uma escola freinet-iana. Eu citei Freinet agora há pouco, não foi à toa, porque eu trabalhei durante 5 anos numa escola freinet-iana, que trabalha por ateliês, que trabalha por projetos. Né? Então lá é o contrário, a aula expositiva... Para depois você... Não, ela é muito... O tempo da aula expositiva ela é sempre muito menor. O aluno pesquisa e o aluno desenvolve. Entendo. Né? Então eu passei esse período lá, que é onde aprendi bastante também sobre... novas metodologias. Sim. Foi muito importante. E de Limeira veio a Sorocaba? Aí eu venho para Sorocaba. A troco de quê? Na época eu era casada e o meu marido trabalhava na Cargill aqui em Mairinque. Tá. Então eu venho de Limeira para cá e pra daqui acompanhar a família. Para acompanhar e depois não saio mais. Aí meus filhos já saíram para a faculdade, os dois, né? Daqui, os dois se formaram no Colégio Ser, saem para a faculdade e aqui estou. Certo, daí veio para Sorocaba direto para o Colégio Ser. Direto para o Colégio Ser. Eu vim dar aula de técnicas de redação. Certo, que é no cursinho. Legal. E aí, no ano seguinte... Isso era universitário? Universitário. Aí, no lá ano seguinte... No centro da cidade? Não, já era no Campolim. Já era no Campolim. Quando que veio para o Campolim? 2003, 2004, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, acho que eles já estavam há 2 ou 3 anos. Então, mas aquele prédio, aquele local ali, o terreno foi todo comprado do zero, construído do zero, é isso? Construído do zero. Só que hoje E no centro era próprio ou era alugado? No centro, eu acho que era alugado. Sei. E era um prédio? Era ali na Miranda de Azevedo. Tá. Não é um prédio, ele é... Tipo um sobrado... Nem é um sobrado, era um terreno grande, com as salas afastadas para dentro do terreno, assim. Tá. Existe, acho que até hoje, funcionava uma faculdade lá há pouco tempo, né? Sei. Aí ele começou a crescer, vieram as turmas mais novas, que ele começa como cursinho, vem as turmas mais novas, aí... Começa apenas como cursinho. Como cursinho, tá. Com cursinho. Depois tá vem ensino médio, E aí vem para o Campolim. Na época, quando ele veio para o Campolim, como houve essa mudança do centro para o bairro, existia um ônibus que trazia o pessoal do centro. Certo, direto. Direto, o pessoal pegava ali já onde estava acostumado e vinha para o Campolim de ônibus. E quando veio para o Campolim, de início já tinha todos os ciclos ou era médio, Fundi 2, depois veio o Fundamental 1, tinha infantil, o Fundamental e o médio. Fundamental 1 e 2 ou só 1 ou só 2? Fundamental 1 e 2 e o médio. Tinha tudo então? Tinha. E tinha cursinho também? Tinha cursinho também. Hoje tem cursinho lá? Tem. Ah, legal. Me fala de cursinho, eu fiz tanto cursinho na vida que, nossa senhora. Mas tá bom.
Bem, então veio para cá, para o Campolim, já tinha os ciclos todos, desde o infantil até o cursinho, e nessa época tinha mais ou menos quantos alunos lá com vocês? 400, 400 mais ou menos? Tá. Por aí. Hoje tem quantos? 1.000? Só no Campolim, 1.400. 1.400, legal. Olha que bacana. Isso aqui é uma história legal, né? Bacana. Bom, enfim, e aí construiu-se lá, não é o layout que é hoje. Não. Tinha menos salas. Menos salas, porque o Colégio Ser do Campolim, ele atrai bastante a atenção das pessoas que chegam, principalmente quem chega de São Paulo, porque ele é bastante arborizado. Sei. E todas as salas de aula dão para as árvores. Para uma área verde. Para uma área verde. Tá. Não existem corredores, né? E mesmo nos momentos em que o colégio foi crescendo e edificando novos prédios, novos ambientes, sempre se essa estrutura respeitou se respeitou. Essa parte então, verde. no Campolim existe o que a gente chama de blocos, né? Então, e tem os bichinhos lá também, né? Tem galinha da Angola, tem galinha, tem... Pô, o pessoal da minha casa estava querendo pegar minhas galinhas e doar para alguém, para vocês. Eu falei, não, vai pegar minhas galinhas, pelo amor de Deus, meus galos de casa. Lá a gente tem bastante bichinhos mesmo. É. Muitas árvores frutíferas. A gente tem até um pau-brasil no colégio. É um ambiente bem arborizado, bem gostoso. Bom, E toda essa estrutura inicial está sendo preservada. Então, hoje a gente tem o bloco do Mas tem alguma coisa que é tombada, sim ou não? Não, é opção do colégio mesmo trabalhar com essa linha de... Sim, a gente acredita nisso. Eu imagino. E, como eu disse, né, atrai bastante o olhar de quem chega, principalmente quem vem da capital. Porque normalmente, né, as escolas, elas são totalmente concretadas, né? Na sua maioria. Existe uma época em que as pessoas comparavam escolas com hospitais e penitenciárias, né? Aquele negócio. Cujos corredores têm o mesmo desenho. Isso incomoda bastante. Um terror aqui. As escolas modernas já não são mais assim. A gente visita isso. Muitas escolas em São Paulo também. Mas isso ali no Campolim é bastante atraente. Bacana. E aí você vem para 2004 como professora de redação, não é isso? E era professora de redação no contraturno ou na grade curricular? Não, eu começo no contraturno, fico 3 meses, depois já vou dar aula no cursinho, aula de redação, que é aquela aula, se você fez bastante cursinho, você deve se lembrar. Não fica me lembrando dessas coisas, mas pode falar, vamos lá. Você dá o tema da semana, porque toda semana se faz uma tempo, redação, você dá o tema, explora aquela temática com música, ou com um trecho de filme, ou com as questões da atualidade que estão em voga. Não, mas eu amo essa minha época, só para deixar ótimo, registrado. Que bom. E amo minha época de cursinho também, mas estudei que nem cavalo. E adorava fazer redação. Sim, a redação sempre foi uma coqueluche da minha vida, fica tranquila. E aí, no final da aula, a proposta de redação. Sim. Né? Então, isso já na grade, dando aula para o cursinho. E você corrigia várias redações? Muitas redações, muitas redações. E na redação, vale mais a técnica da escrita ou a criatividade do conteúdo? Eu acho que é um misto de tudo isso. Na verdade, o que vale na redação de vestibular, se a gente considerar o texto de caráter argumentativo dissertativo, porque a Unicamp já inovou bastante nesse campo, né? Ela já traz gêneros bastante diferentes, não são apenas o texto dissertativo como é da FUVEST, como é do Enem. Se for um texto de caráter dissertativo e argumentativo, a gente está falando Vale a pena de argumento, vale a pena olhar o argumento. Na verdade, a gente está falando de conhecimento de discurso e também de estar atento ao que acontece na atualidade. A gente está olhando para uma maturidade de 18 anos, 17 nessas redações. 18 anos. A gente precisa entender esses 17, 18 anos para ter uma correção. Então, mas você sabe, eu sempre acreditei muito nisso que eu vou falar agora, né? A gente, como professor, definitivamente, para mim, isso é uma máxima. A gente não só ensina, a gente ensina e aprende. Sim. E os alunos também me ensinaram muito. E quando eu fui dar aula no cursinho do Colégio Ser, eu vinha de uma realidade de fundamental. Quando eu chegava e dava realmente essas propostas grandiosas e levava muito repertório, eu ficava assim, nossa, e agora, né? Como é que vai ser esse texto? Como é que eles vão... E eu sempre me surpreendia. Imagino. E eu sempre me surpreendia. Claro que eu tinha um aluno que passou na época
na USP Leste, na recém-inaugurada USP Leste, né? Que ele falava, tá bom, Rosa, mas agora o texto não é mais meu, é seu, né? Eu falei, mas eu não fiz nada, a ideia é sua. Ele falou, mas você consertou daqui, consertou dali, Sei. agora é meio Ou só que de seu. você ter dado o tema já não é meu, é teu, né, meu? Pô. Não, eles mandavam muito bem. O que a gente faz é o ajuste fino de coesão, Claro, né, de estabelecer. concordâncias. E às vezes o aluno tem uma ideia bastante interessante sobre um determinado tema polêmico, às vezes, que é o mais difícil. Só que ele começa dando um posicionamento, por exemplo, sobre o aborto. Sei. E ele termina na conclusão, parece que diferentemente do que ele introduziu. Isso é uma questão de coerência interna do texto. E a gente trabalhava isso e eles iam pegando. Mesmo depois... Alguém tira 10 em redação? Tira. Mas eu tinha muito aluno que me criticava porque eu nunca dava 10. Sim. É que no cursinho tem uma coisa assim. Mas a redação é legal. Se você dá muito 10, o cara fala, não vou fazer mais nada. Não preciso fazer. Pois é, não vou mais ler. Se você dá nota baixa, fala assim, não adianta. Isso aqui pra mim não serve. Então, a nota, não sou pra isso. A nota da redação... É mais pra dar uns tapinhas nele durante o ano. Ela tem que ser maleável. Sei. E tinha aluno que às vezes eu falava assim, o que eu faço com a sua redação? Eu dou 10? Eu tinha aluna que... E ela passou em medicina. Imagino que sim. Ela escreveu... E o legal da redação é que, contrário das outras matérias, as outras matérias é dentro da caixinha. A equação do primeiro grau, o resultado é X. A equação do segundo é Y. E acabou-se por aí. A redação não. Meu amigo... Eu sempre disse assim... Você é o dono da liberdade. Professor de português bate na caixa da ignorância. Porque às vezes a gente se vê... as voltas com um tema que não é sua especialidade. Sim, sei lá, sem dúvida. Vamos pensar atualmente um tema que está em voga, que é a inteligência artificial. Sim, não tem ou mesmo algo de biologia muito detalhado ali, Qual de pesquisa, é o meu papel? E pesquisar. Sim. Quais são os textos. As fontes, elas têm que ser variadas. Eu não posso ser, como professora tendenciosa, pegar a fonte de um lado só, para mostrar para o meu aluno, até para que ele possa... Mas é muito reprodutiva essa redação? Ela é muito reprodutiva ou ela ou tem bastante criativa também de falar, isso aqui não tinha ouvido ainda, parece que é interessante. Olha, Anderson, se você pegar as propostas da FUVEST e os alunos que talvez estejam se preparando para o vestibular sabem bem disso. Se você pegar uma proposta da FUVEST, não tem nada de reprodutiva. Sei. Ela é altamente filosófica e se você não tem ali um repertório interessante... O samba do crioulo doido não faz. Você não faz a redação, né? Porque a forma como eles lidam com o repertório escolhido para o debate que eles querem ver escrito ali e para a conclusão, né? Porque a ideia do cara é te levar para a conclusão, do autor, né? Você sabe qual é a mais quadrada de todas? É o Enem. Porque o Enem instituiu que o primeiro parágrafo tem que ser de um jeito, e a conclusão dele precisa trazer uma proposta de solução para um problema atual, que vai ser colocado ali na proposta. É a mais quadrada de todas. A Unicamp é sempre bastante surpreendente, né? Então o aluno tem que estar bastante pronto para lidar com os mais diferentes gêneros. E isso hoje em dia nas provas, eu não tenho acompanhado as provas efetivamente. Isso virou muito para o social, para as vamos dizer assim, para as questões... como você acabou de falar, que são polêmicas sociais, ou tem também a parte mais técnica de pesquisa, de desenvolvimento? É difícil prever os temas, mas eu acho que sociais e humanitárias, eu acho que pega bastante. Tem bastante. E as questões ecológicas, né? Sei. Sem dúvida alguma. Porque se a Unesco diz isso, o PISA diz isso... Se a gente quer... Se o planeta diz isso... O planeta único, né? Porque não tem o B. Não, então, se eu não tenho o B, a gente precisa realmente estar formando esses jovens para... Cuidar dele? Cuidar dele. Sim. Então, cuidar do planeta essa reflexão já passa por algumas propostas de vestibular também, né? É importante pra caramba. Bom, enfim, e aí você vem como professora no SER, fica ali, e o SER, quando que começa Alto da Boa Vista? Em 2020. Faz pouquíssimo tempo, então. Pouquíssimo tempo. Tá, muito legal. Então vocês ficam ali 2003, 2004 e depois vai para lá. Isso. Lá entra com que? Ensino médio? Lá entra o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental, até o nono ano. Até o nono. Nos 2 primeiros anos. Tá. Aí agora já estamos com o ensino médio. E a gente vai para a terceira unidade em 2025. E essa terceira unidade é onde? Aí no Boa Vista também, No Boa ali Vista. próximo ao Unesp.
Tá. E lá vai ter quais? Todos os ciclos Aí nós também? vamos dividir. Ao lado da Unesp vai ficar o infantil e os anos iniciais. E no prédio do Boa Vista, que é aquele prédio que tem a pintura do cobra, né? Ali vai ficar o ensino fundamental anos finais e o ensino médio. E vai ter cursinho também ou não? Não. Não? Está previsto cursinho ali para a unidade Cursinho Boa tem Vista, aqui no Campolim. No Campolim. Legal, bacana. Bom, vamos começar então falando um pouquinho do Colégio Ser, né? Agora que nós chegamos na nossa cronologia até ele. Você falou que lá começou em 2003, 2004. Quando vem do centro para cá, vem um corpo docente já robusto para montar infantil, fundamental 1, 2, porque você falou que veio como cursinho. Como é que foi essa batalha aí? Você participou desse Não, contexto? eu chego mais tarde, Chega um pouquinho depois. eu chego quando eu já estou no Campolim, mas já existia um corpo docente que integrava a escola. E conta-se, né? A gente tem integrantes da época, lá no universitário ainda, a gente tem professores que ainda dão aula lá, que tem mais de 30 anos na escola, né? Ótimo. Eles contam que nessa mudança, inclusive, todo mundo acabou ajudando a montar as próprias salas de aula, porque o tempo ia se esgotando, iam chegando as carteiras e não tinham chegado todas ainda. Mutirão para a coisa acontecer. Um mutirão para a coisa acontecer. Mas tinha data marcada para acontecer? Tem, né? Devia ter, você tem calendário. Você recebe autorização da diretoria de ensino e se vai começar um ano letivo, você tem que tá pronto para começar. Tá pronto para começar. Você não vai, não consegui começar, vou começar só daqui 15 dias. Não Os pode. 200 dias estão lá, né? Sim. Você tem que cumprir. Cumprir aquilo lá. Então, há essa história interessante de que um verdadeiro mutirão para que todos, diretores, professores, todos do staff, começa como cursinho, os alunos de lá do cursinho vêm para cá e daí vocês abrem para matricular infantil, fundamental 1, 2, médio, é isso? Isso. A gente teve, logo depois dessa ida para o Campolim, a gente teve curso técnico lá também. A gente teve técnico de informática, a gente teve técnico em química. Sei. Hoje esses cursos não estão Mas mais isso no era colégio. quem vai para o ensino médio? Ou para quem técnico, terminou? Para quem está no ensino médio. Para quem está no, no ensino médio. Ou eu faço normal ou eu faço técnico? O técnico. Legal. Geralmente era o pessoal que trabalhava no período integral e fazia à noite. E fazia o técnico à noite. Legal. Hoje tem aula à noite lá? Não. Não tem. É só tem. manhã Tem e tarde. muitas atividades acontecendo quase até 8h30 da noite. Sei, mas não aula. Mas não aula, não tem mais esses cursos. Legal, bacana. Ela é hoje uma escola de educação básica, né? E lá no Alto da Boa Vista, quantos alunos tem lá hoje, mais ou menos? Nós estamos com quase 400 alunos, bacana. 300 e... E lá o prédio é grande como o daqui? É maior, menor? Lá tem uma estrutura diferente, é uma estrutura sustentável, uma estrutura, aliás, muito bonita, mas é um terreno menor, então é uma estrutura vertical. Tá. É um prédio de 4 andares, a quadra fica lá em cima. Último andar. No roof. Isso. E tem uma vista muito bonita, inclusive. Imagino, lá é uma área mais verde também, né? Você tem o condomínio da frente, você tem uma fábrica atrás do prédio, então quando você abre as janelas da sala de aula, você tem uma vista bonita do pôr do sol, inclusive. Lá é uma região bacana também. E ela é alta, né? Bacana. Bom, e vamos falar um pouquinho dos alunos que saem do Colégio Ser e para onde que eles vão. Espero que para a universidade, espero que para bons ambientes, né? Bom, vamos lá. Então, assim, você tem uma estatística, o que o pessoal mais procura hoje dentro do seu colégio? Quais são as áreas mais procuradas no vestibular? Não vamos falar nem aprovação por enquanto, vamos falar de procura. Entre o terceiro ano e o pré-vestibular, a gente está falando de que em torno de 70% a 80% dos nossos alunos querem medicina. Todos medicina? Medicina. Sei. Uma boa parte. 70% a 80%? Agora tem bastantes alunos que vão para outras áreas. Hoje a gente tem vem em segundo? Engenharia? Quem vem? Direito? As engenharias, direito, alguns, outras áreas da saúde. E os pais desse pessoal já é médico? Pai desse pessoal, você tem essa... Não tem esse dado, não talvez necessariamente. Metade. Não, talvez metade, sei lá. Não sei te dizer isso. Tá. Existem, claro, né? Mas não sei te dizer. Agora... Tá, então, como você falou da própria medicina por primeiro lugar lá. Primeiro lugar lá que a gente vê é medicina. E
você falou de 70% e 80%. E como é que é essa aprovação? Você sabe, dentro das universidades? Então, hoje a gente onde são as maiores aprovações? A maior aprovação da região está ali no Colégio Ser. O ano passado saíram 3 alunos, 4 alunos para a USP. 3 alunos, 4 alunos para a USP. 2, inclusive, são alunos que estudaram todo o percurso conosco, que nos encheu de orgulho. De felicidade, né? Claro. Porque, veja bem, são alunos que fizeram o 3º ano, fizeram um ano do cursinho e entraram na USP. Eu ia te perguntar isso, a história do cursinho, que fiz bastante também. É assim, se ele vai no 3º ano e não passa, ele volta lá fazer cursinho com vocês. Volta. É isso? Tem muitos alunos. Enquanto falam, e você por aqui? Eu falei, professora, eu estou fazendo cursinho. Sei. Voltam. Os alunos que estão ali com a gente, que porventura querem acessar, especialmente as faculdades de medicina, voltam ali. Nós temos hoje no colégio... e além das públicas, tem as particulares também. Eles vão para as particulares? Tem as particulares, PUC também. A maior aprovação da PUC Sorocaba é do Colégio Ser. Mas da PUC daqui de Sorocaba? Da PUC Sorocaba é do Colégio Ser, de medicina. Certo. Porque tem inúmeras faculdades também pelo Brasil, nos interiores, de medicina. A gente precisa entender assim, a gente fala muito das universidades públicas e a gente tem falado muito isso em termos de gestão no colégio. O acesso à universidade particular, ou institutos particulares, ou escolas particulares, por exemplo, a gente está falando de medicina, né? Einstein, Sírio-Libanês, que tem grandes cursos, também são acessados por esses alunos, né? Entre outras faculdades de medicina que já são conhecidas, tem uma faculdade aqui em Jundiaí, Uninove em São Paulo, que também são acessadas por hoje eles. Tem muitas, né? E Rio de Janeiro, a gente está falando, eu gosto Minas. de citar o Einstein, por exemplo, porque o Einstein tem um vestibular bastante diferenciado, né? Ele não tem nada a ver com esses vestibulares que a gente conhece. O Einstein fica onde? São Paulo. Que lugar ali de São Paulo, sabe? Ali onde fica o hospital mesmo, não é Perdizes ali, né? Tudo bem. O Einstein tem um vestibular bastante diferenciado que começa, inclusive, com mini entrevistas. Sei. Os caras passam, são mini mesmo, são coisas de 45 segundos a 1 minuto. Eles são interpelados individualmente, depois eles são colocados em duplas e passam por uma prova de conhecimentos gerais também. E ali nessas microentrevistas... a tal da soft skill. Yes. Isso mesmo. Cada vez mais. Exatamente. E se a gente falar de medicina, né? O cara que quer cuidar da vida humana... Puxa vida. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Na minha época, assim, a gente tinha mais as clássicas mesmo que a gente procurava mais, que era tipo medicina, aí vinha... Engenharia, vinha direito, odonto, umas coisas assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia existem N... você pode virar um chefe de gastronomia maravilhoso no mundo todo, né? Você não precisa necessariamente buscar a medicina, por exemplo. Mas, enfim, é claro que é uma profissão que hoje ainda é muito procurada pelas famílias para que seus filhos ingressem, né? Porque você acaba tendo imagina-se que você vai ter uma densidade de conhecimento muito bacana e que aquilo vai ser traduzido para a vida, né, pessoal daquele profissional que vai ser médico ou médica, né? Exatamente. E aí, às vezes, você olha para as outras profissões e talvez você não enxergue essa solidez, esse alicerce, né? A gente fica muito feliz com todas as aprovações e o que a gente realmente deseja é que o aluno que acessou aquela faculdade, aquele curso... Porque é o sonho do aluno, né? Num primeiro momento. Exatamente. Tomara que não seja da família. Ele projetou para isso. Porque quando é da família não dá certo. Então, às vezes a família sonha em medicina. Talvez seja a minha família. Sonhou, vai ser médico, Anderson, vai ser médico. Eu digo, não quero ser médico. Por favor, não me pegue. Ele acessou aquele curso, aquela universidade, Poxa, é o sonho de vida dele. É o sonho de vida dele, é o às projeto vezes que ele fez. Até mesmo tem alunos que conseguem ter um plano de ir para a faculdade que sonhou. Exato. Eu sonhei em fazer aquela faculdade. Ele vai e busca. E muda muito, né? Eu Sim. tenho um exemplo em casa. Aí no 3º ano, meu Deus, não era bem isso, ou era outra coisa. Participou de uma feira de profissões, ela falou, não, vou fazer... Era Ciências Físicas e Biomoleculares. Era o curso maravilhoso isso aí, meu. É isso que eu quero, não sei o quê. Ela foi. Mas não gostou tanto. Entrou na USP, aí ela saiu para fazer uma graduação sanduíche, voltou, ela falou, não quero mais isso.
esse curso está muito amplo, está muito aberto e não foca em nada. Eu quero física. E foi fazer física. Sei. Né? Então, e é difícil você ter curso. Nesse momento, é difícil ter uma garota fazendo física. São poucas as meninas. Por isso que o nosso projeto de robótica também gosta de incluir as meninas. E não ficar só no monta-desmonta. Porque o monta-desmonta, a menina vai, não quero fazer isso, vou fazer eletricidade aqui. Hoje elas querem. Então, hoje está mudando, a gente está trazendo também, isso é muito legal. Porque a gente teve até um projeto que a gente está montando também, junto do professor Marcelo e tal, que a gente leu algumas coisas sobre o Fórum Internacional de Educação e tudo mais, e a gente vê que não há tantas meninas na área das exatas, porque não há incentivo na base. Tipo, você fala assim, ó, menina é humanas, menino é exatas. A gente tem essa... mudou muito. Sim, graças a Deus, né? As meninas já porque têm uma afirmação diferente. Elas têm cuca, meu. E existem movimentos dentro das universidades, né? Você esteve na UFSCar, a própria UFSCar tem um movimento lá das pequenas cientistas que é fantástico, que é muito legal, do qual a gente já participou. E a Carol já passou por esses movimentos dentro da USP também, dentro da UFAPC, ainda quando ela estava na graduação e depois no mestrado, e dessa afirmação da mulher cientista. Sim, precisa. Essas ciências duras são duras para elas penetrarem também, isso é fato. Agora, vai do seu idealismo, né? Da sua competência. Se você constrói um caminho para levar isso, não tem barreira que o pare, né? Mesmo a menina. Pode ter um clube do bolinha, vamos dizer assim, por causa de ser exatas, física, nuclear, física, mas enfim, não é assim. E o que falta para as meninas... resiliência, poxa, em tudo, né? Força e competência, né? Também. E disciplina, né? Disciplina. E é isso, a gente viu que a própria escrita dos órgãos mundiais dizem isso, que não há um conjunto maior de meninas fazendo isso no planeta, porque não é só aqui no Brasil, nos outros países também. Nós perguntamos, num dos podcasts que nós fizemos lá na escola, com o professor Canali, que é presidente da OB e da MobFog, da Olimpíada Brasileira de Astronomia aqui no Brasil, né? Nós perguntamos, aliás, foi uma de nossas alunas que, participando também do podcast, perguntou, professor, por que o número de meninas na OB e na MobFog continua menor? Ele falou que ele já pesquisou, que ele já tentou entender, mas ele não tinha resposta. Então, mas isso, né, professora, isso é uma questão lá da base, do primeiro aninho, do segundo, do incentivo que você dá para a garotadinha lá embaixo. Não adianta querer que depois de 18 anos, 20, agora você vai ser físico nuclear. Ele não vai ter essa paixão, né, pelos números, da mesma maneira que você criou uma paixão por causa da professora lá na literatura, no português, você precisa ter um olhar, e por isso que é importante a experimentação, porque esse aluno que está vindo desde pequenininho, você colocar o cardápio na frente dele e mostrar situações e experiências bonitas que sejam atrativas, e ele fala, pô, que legal, mas fazer um projetinho aqui de tecnologia é super legal, fazer um projetinho de física é super legal, até mesmo para a menina. E incentivá-los a fazer, porque o discurso anterior, e até mesmo em estudos, é que a menina não tinha capacidade de fazer. E isso é totalmente errado, porque já tem N estudos dizendo que a mulher tem tanto mais capacidade que o homem para fazer qualquer coisa na vida. Agora, por que ela não entenderia matemática ou física? Isso aí é uma besteira enorme. Não, e já tem uma Madame Curie. Não, tem várias, que a gente não conhece. Que já lá no passado já que foram pioneiras, nós, que foram pioneiras em várias situações de tecnologia, de software. A gente tem inúmeras mulheres que a gente coloca aí que no início de geração de algoritmo, de software, colaboraram muito com o que a gente tem hoje. O cinema tem trazido bastante também essas histórias. Sim, Então isso é papo furado, né? É igual falar, e aí você como professora talvez entenda isso. Eu tenho um problema muito grande com isso, porque às vezes você falar que uma criança que nasce na favela, que não tem condições sociais, ela não vai conseguir vencer na vida, entre aspas, porque ela não tem capacidade. Isso é totalmente errado. Porque todo ser humano tem capacidade. Todo. Agora, você tem um ambiente que pode transformar aquele ser humano numa couve ou numa alface. A gente tem aí, está na nossa mão. E quem é que lida com isso? Nós que temos mais
vamos dizer assim, idade do que os menores, os pequenos, para direcionar, E aí como entra sociedade, também como professor, como a política. função social da escola também, né? Sim. Quanto que essa criança, esse jovem, Incentivar. pode ter acesso à escola ou não, né? Então, por isso que a gente cai lá na escola pública e tal, e cai dentro da família, né? Uhum. Porque eu vejo por mim, assim, eu tenho uma enteadinha lá que desde o começo que ela começou, é aula dada, aula estudada, aula dada, estudada. Se o aluno for para a escola e não estudar em casa, ele não vai ter performance, porque na escola não aprende. Na escola ele quebra a barreira. Ele vai aprender estudando em casa sozinho. Que nem querer falar inglês fazendo uma aula por semana. Não, e jamais. Mais nada. Não, jamais. Então, assim, precisa estudar em casa. O mais importante é estudar em casa. E a gente vê a batalha que é isso, é todo dia, é religioso. Só que muitas famílias no Brasil não têm a menor modo de fazer isso por conta de N situações que acontecem ali dentro, e isso recai sobre a criança. E essa criança vai criando dentro dela seres que são cada vez menos favoráveis para ela na vida dela do que seres favoráveis à vida dela. Uhum. E aí, daí vira uma salada de coisa que é horrível, né? Porque daí você começa a falar que o cara é ladrão, o cara é bandido, que ele rouba, que ele faz isso. Nesse caso fica difícil querer estudar. É muito complicado, porque isso tudo é formação. Se você formar o jovem, seja ele de qualquer área, de qualquer parte social, eu tenho certeza que se eu pegar 10 menininhos da favela e trouxer para estudar no SER desde pequenininho e colocá-los, quando eles saírem, ou colocá-los num internato com pessoas que sérias, né? Não pessoas que vão queimar a mão dos meninos quando eles saem da escola, mas pessoas sérias que vão orientar essas crianças, eu tenho certeza que eles têm a possibilidade de ser qualquer coisa na vida. Igual a qualquer outra família abastada que exista no mundo. Né? Você pegou 2 extremos, talvez. Você pense nas fundações, né? A gente tem a Fundação Bradesco, que coloca lá, e para entrar na Fundação Bradesco, você precisa comprovar a renda mínima. Qual é o critério de entrada na Fundação Bradesco? A menor renda. Sim. Então, o menino que entra lá aos 3 anos, ele vai sair aos 17. No norte do Brasil, eles têm até internato, né? As crianças ficam... E as ações precisam ser direcionadas para quem não tem família, para quem não tem pai, para quem não tem casa. É a base da pirâmide, é ali que vai sair o problema maior para a gente como sociedade. Porque um filho de família média, vamos dizer assim, de alguma forma ele vai conseguir sobreviver. Ele vai se formar, ele vai fazer um colégio, ele vai se formar na faculdade, ele vai ser um profissional e ele vai se virar. Ele não vai morrer de fome nem vai sair roubando os outros e matando por causa de qualquer coisa. Agora, essa grande quantidade de pessoas que não têm esse acesso acabam levando ela para uma margem muito perigosa. E aí não adianta a gente, depois de 20 anos, que essa pessoa está com 20, 30 anos, querer criticar tanto. Que é porque é algo psíquico da pessoa. Não é mais ela querendo fazer. É um tema bem complexo, né? Sim. Vai além da escola. Sim, vai muito além. Vai junto da família, vai junto da sociedade e tudo mais. Bom, mas isso aí a gente pode discutir também num próximo momento, porque como você falou, é muito denso e acaba sendo um pouco triste também, pelo que a gente vê hoje, né? Mas, enfim, voltando lá para o Colégio SER, não é isso? Que a gente estava falando das unidades, que é Alto da Boa Vista e aqui de Sorocaba. Eu queria que você falasse para a gente, professora, por favor, os setores, que você fizesse um organograma para a gente dos setores que existem dentro do Colégio SER. Porque a gente pode ter muito diretor de escola, ou aluno que vai ser dono de escola, ou professor assistindo que quer ser coordenador ou quer ser diretor. Eu queria que você fizesse para a gente um raio-x de um organograma. Bom, a gente começa aqui pela direção. Depois da direção tem a coordenação. Aí tem financeiro, tem marketing. Quais são os setores que hoje vivem dentro do SER? Hoje a gente tem um organograma bastante... Imagino que extenso. Não é complexo, mas ele está suficientemente extenso. Talvez seja essa a palavra. Vamos lá. A gente tem que partir do pressuposto que toda escola... ela é uma empresa. Sim, a gente pode falar da escola pública também, ela é uma empresa. Ela tem um budget, ela tem que trabalhar com esse budget e precisa preservar a saúde financeira, né? Então, mesmo a escola pública... Não existe... A escola, no final das contas, é uma empresa. Apesar da filosofia, do sagrado, do saber e ensinar, é uma empresa no final das contas. E sendo assim, é claro que a gente tem
sendo agora uma escola particular um mantenedor, né? O nosso organograma começa pelo nosso mantenedor. Que é? O Kiko Pagliato. Tá. A partir dele, a gente tem a direção geral da Vanessa Buffo. E sob essa direção geral, a gente tem 2 vice-diretores. Existe um vice-diretor que é administrativo financeiro e um vice-diretor que é pedagógico, que a gente diz assim, o vice-diretor pedagógico ele é responsável pelo core, né? Se na indústria o core é lá o chão de fábrica, é a máquina que produz a peça, qual é o core de uma escola? É o pedagógico, tá? Então é onde o serviço vai realmente acontecer. É, né? Onde a massa é feita, né? Exatamente. Junto à direção, hoje nós temos também essa direção geral, a gente tem também as consultorias. O colégio hoje é constituído de uma consultoria educacional, da consultoria da educação infantil, de uma consultoria estratégica, porque todo ano a gente trabalha com planejamento estratégico, da consultoria e a consultoria de marketing, além de uma consultoria jurídica. Debaixo desse guarda-chuva aí do administrativo financeiro, a gente vai ter bastante coisa também. A gente tem um coordenador de mercado, a gente tem o coordenador de marketing, a gente tem uma coordenadora de comunicação, a gente tem um RH, a gente tem o departamento pessoal, a gente tem... Onde os funcionários não gostam de passar muito. Né? RH, depende. Às vezes você vai passar lá... vai ganhar uma promoção, seja pode que for. Pode acontecer pois isso. Vamos ver, sim. Debaixo do pedagógico, que é o core, que talvez é o mais importante, a gente tem todo um departamento que trabalha aí desde a educação infantil, então tem a coordenação da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio e pré-vestibular. Hoje a coordenação de médio faz o pré-vestibular também. Só que essas coordenações... E de cursinho também? De pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular. Essas coordenações... Perdoe minha ignorância. Imagina. Tá bom. Essas coordenações, hoje, elas dão conta de um número bastante significativo de alunos, então elas precisam de apoio. Então, as coordenações pedagógicas já não trabalham mais sozinhas. Sei. Trabalharam, outrora não trabalham mais. Sim. Elas chamam essas consultoras, Além das consultorias, elas têm as coordenadoras adjuntas, que são aquelas que vão dar suporte, atendimento à família. Por conta do tanto de alunos que tem ali e não famílias. Só por isso. A coordenadora pedagógica, ela vai se deter mesmo, a ideia do organograma é essa, ela vai se deter no processo pedagógico, que inclui o desenvolvimento do aluno e do professor. A gente falou várias vezes aqui da importância da formação do professor. Então, para nós do Colégio Ser, a formação é muito importante. Aliás, esse ano, a gente iniciou o ano de 2024, junto com a consultoria educacional, mais o pessoal de marketing, mais a direção geral, a gente organizou o nosso primeiro congresso, chamado Congresso Ser Futuro. Foi realmente um congresso, foi um dia inteiro de debates, bate-papos. Internos de funcionários ou não? Para as famílias também? Pedagógico. Congresso Ser Futuro, por conta da formação de professores. Mas só dos funcionários, então? Só de professores. Dos colaboradores ligados ao core. Tá. Né? Sim. Então, nós estivemos fora da escola, nós fomos para um outro ambiente e fizemos o nosso primeiro congresso para a gente... Importante isso aí, né? Até para alinhar... Sim, a gente está falando de uma equipe de 280 professores. É isso que eu ia te perguntar, mais ou menos quantos... 280 professores hoje lecionam no colégio. Eu não gosto muito da palavra funcionário, mas vá. São nossos colaboradores. Colaboradores, no Colégio Ser a gente chama de colaboradores. Eu também acho que é mais por aí. Mais ou menos por aí. Acho que a gente está... por aí colaborador? Não, por aí todos. Dos números, eu quero dizer. Números de... Eu acho que é por aí também, em termos de colaborador. A gente tem alguns trabalhos que são terceirizados. Sim. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Para somar com o número de professores. Com o número de professores, a gente está falando de 480 a 500 colaboradores como um todo. Isso professores. Em uma unidade ou nas duas unidades. Juntando as duas. Nas duas unidades. Embora elas sejam unidades com seus budgets independentes, sim. Mas em termos de colaboradores... E tem algum tipo de característica diferente entre elas ou o ensino é particularmente igual? Não, o ensino é igual. Mas e as atividades? As mesmas. O que tem aqui, tem lá. O que acontece muitas vezes é por ela ser uma unidade pequena, por exemplo, nós falamos do Ser Mais, que é a nossa menina dos olhos, né? Hoje todos os nossos alunos, sem exceção, independe de poder aquisitivo, têm acesso a todos esses 40 opções que eu falei para você.
Então, como lá o colégio é pequeno, por exemplo, tem coral. Nós vamos oferecer coral no Campolim, nós vamos oferecer coral no Boa Vista. Mas, eventualmente, não forma turma. Sei. É uma turma muito pequena, inviabiliza. Sim. Então, a turma não é formada. Tá. Mas as oportunidades são iguais para todos. Tem esgrima no Campolim, tem esgrima no Boa Vista também. Tá bom. Tem tiro ao alvo no Campolim, tem lá também. Tem escrita criativa, lição de casa, basquete, futebol, handball. Todas são oferecidas nas duas unidades. E eu imagino... O sistema de ensino é o mesmo também. Certo. E eu imagino que o dia a dia deve ser uma loucura, né? De você cuidar de uma escola, aula, professor... o professor faltou. Olha, como que é isso? Anderson... Quando falta professor e não fica é sem fácil. aula? É previsto, né? Então, a gente já trabalha com essa previsibilidade, mas não é fácil. Sim. Né? A gente tem stand-by, alguma coisa assim? Apesar que um professor acho que dá aula no lugar do outro. Exatamente. Há um remanejo ali. Há um remanejo. A gente está passando por uma epidemia de dengue, né? Sei. Então, a gente teve várias faltas ao longo das últimas semanas, professor com dengue. Então, isso está previsível. Eu ia falar que a gente tem um slogan no colégio que é assim: o melhor caminho é o que fazemos juntos. Sim. É junto com a família, é junto entre nós, ninguém faz nada sozinho. Exato. Então, um apoia o outro. Hoje, por exemplo, quando eu saí daqui, tem um evento. O evento, a professora que ficou responsável por liderar esse evento, por um motivo alheio à vontade dela, e muito triste, aliás, ela não vai poder estar. Certo. A gente assume. Claro. Não tem problema É uma nenhum. equipe, Ela né? ia abrir, eu abro. O coordenador do ensino médio, que é com quem a garotada está mais envolvida, vai fazer a segunda parte. Sim. A gente vai dividir horário para ficar lá. Tá tudo certo. Um apoia o outro. Sim, sim. Então, o melhor caminho realmente é o que fazemos juntos para nós lá do Colégio C. E é por isso que a escola funciona. E é por isso que a escola cresce, né? Então, a gente tem uma equipe... A equipe diretiva e a equipe gestora se reúne semanalmente. Eu te falei que a gente tem, inclusive, os planejamentos estratégicos anuais. Então, a gente tem objetivos estratégicos. E essa reunião é de manutenção, é de incremento, é dos dois? Tudo. Tá. Tudo. Eventualmente, incremento. Ela pode virar de manutenção, né? Quando Sim. alguma coisa precisa ser mitigada, enfim. Sei. Mas... a gente está sempre olhando para o futuro. Aliás, futuro é a palavra-chave para a gente. É o presente e o futuro. Né? Porque a gente cresceu bastante. Então, claro que como uma empresa, quando a gente cresceu bastante, hoje a gente tem uma preocupação muito séria, não só na manutenção do crescimento, mas que seja um crescimento orgânico. Né? Sim, e isso dá bastante trabalho. Para não atropelar o processo. Como diria o Bernardinho, você chegou, você agora é o campeão mundial. E agora eu faço o que com isso? Você manter esse negócio. Então, tem que manter. Aí precisa trabalhar mais duro. Duro e trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, né? Sim, não é o mais só, importante. Que é o mais importante. Não, maravilha, maravilha. Professora, eu antes de trazer as considerações finais para a senhora e para mim, eu quero fazer uma correção que na semana passada eu falei que em algumas universidades eu não tinha tido tantas oportunidades, mas eu acho que eu menti. Porque na UFSCar foi onde a gente começou a escrever o projeto da startup Protec Code, que é de letramento digital, pensamento computacional e robótica para as escolas. Então eu tive uma abertura muito legal lá para a gente poder escrever junto dos professores que eram doutores em computação e doutores em pedagogia. Então foi mais uma universidade que me abriu as portas enquanto eu estava lá. E também teve uma outra universidade, que é a Anhanguera, aqui de Sorocaba, que antes da pandemia a gente tinha uma escola de informática dentro da faculdade Anhanguera. E pela unidade daqui a gente tinha feito um contrato global com a Croton. Então a gente podia utilizar os laboratórios de qualquer parte do Brasil, das unidades Anhanguera, através de um contrato que a gente tinha global com a Croton. Então eu só queria me corrigir para a coisa ficar sanada, tá? Bom, tendo isso em vista, queria falar um pouquinho também que a gente trouxe aqui não só a participação de alguns momentos da Protec, de alguns módulos de robótica que a gente leva para as escolas e tudo mais, e também a parte que ainda, infelizmente, ainda a gente sofre do Rio Grande do Sul, né? Então no finalzinho aqui tem uma participação, né, falando um pouquinho do Rio Grande do Sul, dessa catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, porque eu morei no Rio Grande do Sul há algum tempo, morei onde estão tendo esses problemas lá, morei perto de Porto Alegre,
Então, aqui na universidade estão tendo momentos onde você pode ajudar de alguma forma com algum tipo de mantimento ou de roupas, ou seja lá o que seja. Creio que no Colégio Ser também deve ter tido alguma campanhazinha nesse sentido. Já levamos 2 combis cheias para Bandeiras, junto ali com o caminhão que vai sair para Bento, né? O Bandeiras é aquele coworking lá. Isso, tá, onde fica a Rádio Jovem Pan. A gente tá, ali. Eu sei onde é. E amanhã sai outro caminhão. Bacana. Com as coisas do Campolim, que foram arrecadadas no Campolim e arrecadadas no Boa Vista também. Parabéns por necessário, isso. Não tinha como... não participar disso dessa forma, porque realmente foi algo bem impactante que aconteceu e fora da curva, né? E assim, a preocupação será que isso vai se repetir sempre agora? Será que essas mudanças climáticas vão trazer sempre essas... para aqueles pontos ali que a gente viu que sofreram dessa forma, e essas pessoas que moram ali, como é que a gente vai fazer isso? Mas enfim, vamos ver como é que isso se dá, né? Bom, queria só registrar isso aqui também. Queria agradecer muito a professora Rosa de estar aqui com a gente bateu um papo legal, falou um pouquinho do seu caminho até chegar no Colégio Ser. O Colégio Ser é um colégio instalado aqui no Parque Campolim, também no Alto da Boa Vista. É um colégio que tem um renome na cidade, não é isso? A gente entende isso, né? E imagina que as pessoas que trabalham lá são pessoas sérias, que buscam fazer o seu melhor no dia a dia, né? E a gente busca fazer isso também no dia a dia, né? Com os alunos, com as famílias, atendendo família, atendendo aluno. Como a gente falou, a batalha não é pequena, a batalha não tá ganha, a batalha tá no meio, né, da coisa. E a gente vai levando aí esse batalhão para frente, esse batalhão aí que vai ser muito galgado no ensino, galgado nas ideias, galgado nas soluções e não nas barreiras, nas complicações. A gente está aqui justamente para superar dificuldades e barreiras e mostrar para os alunos menores que isso é possível, que ele tem um caminho maravilhoso, como você mesmo iniciou a sua fala falando, que o ser humano é bom, eu gostei muito disso, e que o mundo é bom. O mundo é maravilhoso, né? A gente tem aí, o mundo veio de Deus, veio do universo, é maravilhoso. Nós também viemos de Deus e do universo, também somos maravilhosos. Em alguns momentos a gente toma algumas atitudes desenfreadas que não valem nem muito comentário. Mas a gente está aprendendo como ser humano e como sociedade a ser cada vez melhor, a melhorar, a ter um olhar um pouquinho mais dedicado ao outro, né? No momento que você já está dentro de um terreno sólido, você pode olhar com um pouquinho mais de disposição para o outro, né? Então, eu fico muito agradecido de você estar aqui. Quero deixar a palavra com você para você fazer suas considerações finais. Se você tiver algum tipo de promoção também, de matrícula, de bolsa que os alunos possam ganhar, quem vê o podcast, falar lá na tua unidade, alguma coisa assim, não sei. Aí você vende teu peixe agora, professora. Anderson, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade interessante da gente falar do Colégio Ser, né? É de fato um colégio que hoje está bem posicionado, isso é fruto do trabalho de todas, mas todas mesmo, as pessoas que trabalham lá. A imagem do colégio é representada por cada um que está lá. E eu gostaria de, como palavra final, como mensagem para quem está nos ouvindo, em especial, se nós tivermos aí professores ou alunos que possam vir a querer trabalhar com educação, eu não tenho certeza se a escola sozinha é redentora. Eu acho que a escola sozinha não é redentora dos males da sociedade. Mas eu tenho certeza que com a educação, sim, que a gente pode mudar uma mentalidade, que a gente pode mudar um país. Eu acredito muito nisso, não é à toa que eu estou há quase 40 anos trabalhando com educação. Queria agradecer essa oportunidade de falar para vocês e desejar que muitos que estejam nos ouvindo possam, então, buscar esse caminho, seja da profissão de professor, seja da profissão de cientista, que muito enobrece também, né? Às vezes a gente não, para exercer a nossa profissão, a gente precisa dos cientistas. Hoje muito se fala, por exemplo, da neurociência, mas os cientistas da aprendizagem, os cientistas da pedagogia, que também nos ensinam muito. Quiçá vocês possam acessar a esses caminhos. E deixo um recado, sim, do Colégio Ser. Em breve, nós devemos anunciar
o nosso processo de prova de bolsa, assim que a gente chama esse processo lá no colégio, a prova de bolsa para entrada no primeiro ano do ensino médio. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, colégio_ser no Instagram, colégioser.com.br é o nosso site, fiquem atentos aos nossos movimentos e espero encontrá-los em breve por lá. Um abraço a todos, deixo um abraço aqui para você também, Anderson, e parabéns pelo trabalho da Protec aí. Obrigado, professora. Só temos a agradecer a senhora também. Acredito muito no que você acabou de falar, que a única forma de mudar é pela educação. Não tem outra forma. Educação, seja na escola, na família, na fila, no trânsito, seja onde for. É educação. E aí também, quando a gente estava vindo no off, a gente conversou um pouquinho também da gente poder conectar o Colégio Ser com a Uniso para que possa trazer os alunos do Colégio Ser para conhecer os laboratórios aqui da Uniso. Muito legal. Tem laboratórios muito interessantes aqui e para quem quer seguir essa área de pesquisa e tudo mais. Então, depois daqui a gente conversa também, eu posso conectar a professora com o professor que possa reunir essa solução para que o colégio possa visitar aqui a unidade e trazer, e que isso vire corriqueiro para também mostrar, olha, temos ali a Uniso com os laboratórios, os alunos que se interessam, vão fazer vestibular ali se quiserem e por aí vai, né? Bom, tendo isso tudo pontuado, professora, quero agradecer demais a sua participação, muito obrigado. Quero pedir para o pessoal, por favor, deem o like lá no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Quero agradecer a participação de todos, agradecer o pessoal da técnica, Rodrigo, a Júlia que trabalha com a gente, o Murilo que veio também junto do Colégio Ser, que está ali sentadinho olhando o nosso papo. E, bom, para fechar eu quero agradecer demais vocês todos, quero deixar um beijo no coração de vocês, que Deus ilumine, o universo ilumine vocês cada vez mais com prosperidade, desenvolvimento e amor para a vida e família de vocês. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.